Boa noite, meus irmãos. Eu queria avisar também que... tá certo. A Mônica deu outra ideia aqui. Saudamos a igreja, todos aqueles que nos visitam, que sejam bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Cláudia e Daniel são muito bem-vindos. São velhos amigos e irmãos nossos, né, Daniel? Ficamos felizes em revê-los. E nós temos alguns enfermos na igreja. Queria pedir oração pelo João Carlos Puglisi, que tem estado enfermo. Então, que nós possamos sustentar os irmãos que estão passando por alguma luta com as nossas orações. Amém? Ele pediu para avisar que no sábado que vem, em função de um casamento de um irmão que vai ocorrer aqui, nós não vamos ter o culto dos jovens. Então, há uma outra atividade, depois vocês serão informados, né? Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Nessa noite nós vamos começar no Antigo Testamento e vamos terminar no Novo Testamento. Então nós vamos fazer um percurso de Gênesis e depois vamos chegar lá em Lucas. E eu quero mostrar a vocês um relato a respeito de duas pessoas na Bíblia. E nós vamos pegar Abraão e Ló, e depois queremos percorrer a Bíblia e chegarmos lá em Lucas, na parábola do filho pródigo, né? A análise de personagens bíblicos nos ensina muitas coisas. E nós aprendemos com o Espírito de Deus através dos personagens da Bíblia. E nós vamos pegar o patriarca Abraão, aqui no capítulo 13, e o seu sobrinho, Ló. E eu queria ler este capítulo 13 com vocês, tá? Então vamos prestar atenção aqui, porque nós vamos extrair alguns ensinamentos importantes através da vida dessas pessoas. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, o deserto do Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores.
porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Dá-nos iluminação espiritual, para que as sagradas letras deste livro sejam gravadas através do ensino do teu Espírito Santo, sejam gravadas no nosso coração. Dá-nos um coração responsivo à voz do teu Espírito, à verdade das Escrituras. Guarda-nos do mal, ministra-nos nesta hora. Nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui a narrativa de dois homens, Abrão e seu sobrinho Ló. E ambos praticaram erros e acertos em suas vidas. Às vezes olhamos para a Bíblia e não sei se você faz o mesmo que eu, mas às vezes pergunto, Senhor, como que o Senhor usa pessoas que cometem erros? Eu penso que se nós pudéssemos escolher pessoas
para promoverem a glória de Deus, gostaríamos de escolher pessoas que não cometessem erros. Vocês concordam? Mas eu penso que a razão pela qual Deus escolhe pessoas que cometem erros é que Ele não achou ninguém por perto que não cometesse erros. Então acabou usando pessoas como eu e como você também. Sabe, meus irmãos, uma das características do nosso inimigo é que ele procura destruir completamente a nossa autoimagem. Sabe, eu nunca encontrei uma pessoa completamente destruída e desanimada que não tivesse uma autoimagem degradada, destruída. Eu vejo na Bíblia Deus se aproximando de homens falíveis, como era Abraão. E Deus então encorajando. Eu não vejo na Bíblia, em momento algum, Deus se aproximando de alguém para destruí-lo, antes de dar uma oportunidade de salvação. Eu vejo Gideão amedrontado, fugindo, desanimado, e quando Deus vem para ele, Deus diz, Deus o chama de varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valente. Ele deve ter olhado para os lados, com quem será que o Senhor está falando? Já que ele não se considerava a pessoa que tinha o perfil de um homem valente. Mas quando o Senhor vem para Gideão, o Senhor vem para encorajá-lo. Amém? E nós encontramos então homens desencorajados, medrosos, falíveis, e Deus trabalhando com esse tipo de pessoas na Bíblia, transformando pessoas assim em grandes vitoriosos para a glória de Deus. É bem verdade que Deus não pode nos usar no nosso estado decaído, no nosso estado deprimido, tantas vezes, com uma baixa autoimagem. A pessoa que está se sentindo fracassada, decaída. Então, quando essas pessoas têm uma experiência com Deus, Deus então trata de levantar o ânimo dessas pessoas. Veja o que disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele nos diz que ele venceu o mundo. Amém? Então, esse estado do ser tende bom ânimo. Seria o contrário do estado do desanimado. É aquela pessoa entusiasmada. A etimologia dessa palavra entusiasmado quer dizer cheio de Deus. Uma pessoa cheia de Deus é cheia de esperança, de intrepidez, de coragem. Debaixo da unção do Espírito Santo, um covarde transforma-se em um homem de grande coragem. Foi isso que Deus fez com Gideão. Deus tem essa capacidade maravilhosa de vir para uma pessoa fracassada e transformá-la em uma pessoa vitoriosa. Abraão mesmo, que nós estamos focando aqui, Abraão é um dos maiores homens da Bíblia. Ele é o pai da fé.
Mas Abraão praticou algumas coisas muito questionáveis e que não são o assunto da nossa pregação aqui, mas muitos de nós aqui não fariam certos erros que Abraão fez. E, no entanto, Deus o usou. De certa forma, somos filhos de Abraão pela linhagem da fé. Então, vamos estabelecer uma coisa. Nós queremos refletir com vocês aqui nesta noite sobre isso. Pessoas que alcançaram grandes vitórias para a glória do nome de Deus. E pessoas que fracassaram. Aqui no capítulo 3 nós temos 2 homens, o tio e o sobrinho. Ambos enriqueceram. Mas aqui agora nós vemos um momento de crise. E a Bíblia é muito concisa e ela não nos dá detalhes da amplitude do conflito que houve entre Abraão e Ló. Mas o conflito deve ter sido tão grande, tão grave, que Abraão, um homem mais maduro que Ló, propôs a ele escolher o melhor que ele quisesse da terra. E ele olhou para a parte mais gorda da terra, visto que a riqueza naquela época se media pela quantidade de rebanhos. Ló escolheu o melhor da terra, e Abraão então caminhou no sentido oposto. Economicamente, isso foi aparentemente muito ruim para Abraão. Mas nós temos aqui Ló, um homem que, apesar de não ter sido um construtor de altares, como foi Abraão, isso quer dizer, Abraão era um homem de oração. E o texto não diz que Ló edificou algum altar na Bíblia. Altar é sinônimo de relação com Deus. É uma espécie de uma linha telefônica direta com Deus. E nós temos Ló aqui, depois que deixa a cobertura espiritual do seu tio, Ló vai para aquela terra boa, gorda, cheia de pastagens, e a Bíblia diz que ele foi colocando a sua tenda cada vez mais perto de Sodoma, até que num dado momento nós temos este homem morando dentro de Sodoma. E a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Abraão estava muito melhor acompanhado dos carvalhais de Hebrom do que Ló estando em Sodoma. Então, aquela escolha, a melhor escolha de Ló, revelou, na verdade, uma debilidade do seu coração, a cobiça. E ele não estava preparado para viver longe da cobertura espiritual de Abraão. Tão logo os dois se separaram, Deus vem novamente e fala com Abraão. E agora Deus então promete toda aquela terra para Abraão e a sua descendência, inclusive a terra que o seu sobrinho Ló acabara de escolher para si. E vocês que conhecem a Bíblia, vocês sabem que a descendência de Abraão, sim, a partir de uma mulher estéril, encheu a terra. Mas a descendência de Ló ficou restrita a 2 povos.
oriundos de uma relação incestuosa entre ele e as suas duas filhas após o falecimento de sua esposa. Ele gerou os moabitas e os amonitas, conhecidos inimigos do povo de Israel. Então temos aqui dois homens, duas escolhas, dois destinos diferentes. A Bíblia se refere a Ló como um homem justo. Você vai ver isso lá no Novo Testamento. Porém, um justo derrotado. Um justo fracassado. Então, a nossa reflexão aqui é: por quê? Já que ambos eram pessoas sujeitas ao erro. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e você não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar. Mas você já se sentiu fracassado, fracassada? Provavelmente muitas vezes em sua vida. Provavelmente esteja se sentindo assim agora. Provavelmente tenha cometido um erro que está aí bem fresquinho na sua vida. Provavelmente tenha um pouco de vergonha de estar na presença de Deus nesta noite. Se você estiver assim, é para você esta mensagem. E eu quero te convidar a continuar aqui comigo, refletindo sobre isso. Mas antes de prosseguirmos, tentando redefinir o papel do fracasso na vida de um filho de Deus, eu queria dizer para você que como é que Deus nos olha após termos praticado algum erro. Os olhos de Deus não são olhos de acusação. A fisionomia de Deus para com os seus filhos, nós poderíamos chamá-la de graça. Deus nos olha com graça. O olhar de Deus vem permeado de compaixão, de misericórdia para com os seus filhos. Provavelmente foi assim que ele olhou para Abraão. Provavelmente foi assim que ele olhou para Josué. Josué, certa vez, cometeu um erro crasso que comprometeu, inclusive, a obediência de Israel a Deus, quando Josué perdoou os gibeonitas. Um erro grande. Comprometeu, de certa forma, a missão de Israel em Canaã. Como Deus teria olhado para ele? Deus olhou para ele com graça. E a maneira como Deus olhou para você, quando você falhou também na sua vocação. E a nossa experiência, normalmente, revela que nós tememos fracassar. E a nossa experiência revela também que nós temos uma ideia errada a respeito do fracasso. E a nossa experiência de vida normalmente revela que nós estamos totalmente despreparados para fracassar. E aí nós lemos a Bíblia, nós vemos homens de Deus que fracassaram. E às vezes fazemos a pergunta: Deus, por que o Senhor escolheu fulano
Beltrano. Por exemplo, Pedro, um homem que andou com Jesus 3 anos e meio, no momento chave em que sua fé foi provada, negou a Jesus 3 vezes. Será que uma não bastava? Ele negou 3 vezes. Depois Jesus vai se encontrar com ele nas margens do Mar da Galileia. E como foi que Jesus olhou para Pedro? Com graça. E Jesus volta para ele e diz: Pedro, por que me negastes? Não foi assim. O que Jesus perguntou para ele? Pedro, tu me amas? Sabe, meus irmãos, muitos hoje em dia estão sendo treinados para ser um sucesso, inclusive no meio evangélico. Ninguém faz uma universidade, ninguém faz um curso para depois fracassar. O mundo quer treinar as pessoas a ser um sucesso. Esses dias eu estava ouvindo um pastor amigo meu ministrar, ele disse que a moda agora é o coach evangélico. Você pode procurar um coaching em São Paulo e pagar R$300 por hora de consulta. 4 consultas por R$1.000. E ele então se propõe a fazer de você um ministro de sucesso. Todos querem ter sucesso. Ninguém está sendo treinado para fracassar. Porém, o mais comum é que as pessoas fracassem antes de acertar. Os exemplos da história são vários. Dizem que Abraham Lincoln fracassou muitas vezes antes de acertar. Esses dias alguém me mandou nas redes sociais a história do fundador da Honda. O cara conseguiu quebrar 7 vezes antes de acertar com esse negócio de bicicletas motorizadas, então que viraram as motocicletas que encheram o mundo inteirinho. Mas ele fracassou muitas vezes. Nós não queremos ter problemas na vida, no trabalho e no ministério, mas a questão é quando eles virão, não é se eles virão. Então, nós nos casamos e não gostaríamos de ter problemas, mas então eles vêm. Nós temos os nossos filhos e também não gostaríamos de ter problemas com os filhos. Eu me lembro quando eu não tinha filhos, eu tinha uma tremenda autoridade para pregar para pais. Depois, quando eu tive meus 5 filhos, e principalmente quando eles entraram na adolescência, acabou-se toda a minha autoridade para falar sobre o assunto. Depois Deus olhou assim para mim com graça e restaurou a minha autoridade. Amém? Deus é maravilhoso, não é? Então, irmãos, o mundo está cheio de pessoas que tiveram problemas, que fracassaram e que desanimaram, desistiram. E existem pessoas que, como diz o ditado, deram a volta por cima. Não é? E eu te pergunto nessa noite, como que você está? Você está ficando por baixo ou você está dando a volta por cima? Você ouviu a pergunta? Como é que você está com relação aos seus fracassos?
Veja, Abraão, ele aparentemente sofre um fracasso. A riqueza do seu sobrinho Ló, em grande parte, vinha, e agora, para não ter um problema dentro da família, ele abre para o seu sobrinho, e é claro que ele aceitou o melhor com a parte pior. Aparentemente, um fracasso. Nós estamos vivendo isso a cada momento. As pessoas estão a cada momento se qualificando ou se desqualificando, para usar uma frase de um pastor amigo nosso. Então, queria te convidar aqui por um momento, à luz do testemunho de Abraão e Ló, a redefinirmos um pouquinho aqui essa questão de fracasso e sucesso. Tudo bem? Podemos redefinir isso? Quem sabe vamos sair daqui nessa noite com uma definição nova, ou com uma perspectiva nova com relação ao fracasso, e isso pode nos ajudar a não desistirmos dos nossos sonhos. Amém? Você tem sonhos que ainda não se realizaram? Porque eu quero dizer que nós temos um inimigo aí fora, que é o diabo, que ele é o grande inimigo dos nossos sonhos. Então vamos mostrar para vocês 7 coisas que o fracasso não é. E se você que está se sentindo fracassado, é bom você anotar aí, tá? Primeiro, fracasso não é evitável. Quem sabe você vai pensar assim: eu vou mandar o meu filho para a melhor universidade, ele vai receber um treinamento VIP para depois não fracassar. Não vai funcionar. Porque o fracasso não é evitável. Alguém já disse no passado que a essência do homem é a imperfeição. Então, durante toda a nossa vida, eu quero lhe dizer, se você quiser estar de bem consigo mesmo e com Deus, entenda que Deus vai te olhar sempre com aquele olhar de graça e de amor. Ele nunca vai olhar para você e dizer: mas olha, quanto merecimento esse meu filho, essa minha filha tem. Mas o olhar dele é sempre um olhar de graça. Então, vamos ver aqui. Fracasso não é algo evitável. Preste atenção. Em primeiro lugar, você vai aprender muitas coisas na sua vida. E os erros vão te ensinar muitas lições. Até que um dia você vai se sentir uma pessoa experiente. Sabe o que é experiência? Eu estava lendo um livro do John Maxwell, um dos grandes especialistas em liderança cristã. E ele diz então que experiência é saber de uma série de coisas que não deveria ter feito, mas fez. Então você se torna uma pessoa experiente. Quer dizer, você bateu a cabeça e agora você pode dizer para o outro: não vá por aí. Né? Isso é experiência. Então você aprendeu muitas lições. E uma lição é repetida até que seja aprendida. Por exemplo, existem pessoas na igreja que são rancorosas, elas têm dificuldade para perdoar os outros. E não adianta você pregar quantos sermões você quiser de que para ser cristão tem que viver no perdão. Essa pessoa tem dificuldade para perdoar. Então, sempre vai bater naquela ferida. Quantos já perceberam que quando você está machucado, sempre bate no lugar do machucado? Aí você mordeu a bochecha e fez uma afta. Não sei se você é como eu, mas por uma semana você vai morder
aquela afta. É assim ou não é? Então, uma lição é repetida até que seja aprendida. Então, se você não consegue perdoar, a cada mês Deus vai prover um conflito novo, uma lição nova para você resolver essa parte da sua vida. Um amenzinho aí? É duro, meus irmãos, mas é verdade, né? Outra coisa sobre a essência da nossa imperfeição. Se você não aprender as lições mais fáceis, elas vão se tornar mais difíceis. Por quê? Porque a dor é uma das maneiras, é uma das formas de Deus chamar a sua atenção. Dizia o C.S. Lewis que o sofrimento é o megafone de Deus para uma humanidade surda para as coisas de Deus. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando nós estamos sofrendo, nós ficamos muito mais receptivos à ação de Deus. Isso é verdade ou não é? É verdade, né? Então eu costumo dizer que qualquer coisa que nos aproxime de Deus, por mais dolorosa que seja, é bom. Teoricamente, Deus vai permitir a lição até que nós mudemos de atitude com relação àquela lição. Vocês me entenderam? Não é até que a pessoa que me ofendeu mude, mas é até que eu mude a minha atitude com relação a aquela pessoa ou aquele problema. Então, já vimos que o fracasso não é algo que nós possamos evitar. Segundo, o fracasso não é um acontecimento. O fracasso é um processo. Não é um episódio na nossa vida, mas é um processo que se instalou na nossa vida. Por exemplo, Ló ele terminou daquela maneira horrorosa, e é até desagradável falar, na cama com as suas filhas, gerando inimigos do povo de Deus. Mas aquilo não foi um episódio repentino. Você vê que houve todo um processo na vida dele. Provavelmente ele levou mágoas com relação ao seu tio Abraão. Ele, tendo se distanciado da sua cobertura espiritual, distanciou-se também de Deus. E aí foi de mal a pior. Terceiro ponto que eu queria que você, se você estiver anotando, anote. O fracasso não é algo objetivo, é algo subjetivo. Por quê? Porque não é uma ciência matemática. A única pessoa no mundo que pode dizer se você fracassou ou não, é você mesmo. Ninguém tem esse direito. É você que se define como uma pessoa fracassada ou não. Você entendeu que é um processo psicológico, né? Quarto ponto. Estamos aí redefinindo essa questão na nossa vida. Fracasso não é um inimigo. Provavelmente muitos que estejam vivendo isso aí na pele, estejam achando que o fracasso é um grande inimigo seu. Mas vamos dizer que ele é um bom fertilizante.
nós aprendemos muito através dos erros. Como é que você aprende a fazer a coisa certa? Observe a criança. Ela vai aprender a fazer a coisa certa fazendo a coisa errada. Infelizmente, é assim, não é? Então, quando você fracassa, você pode reavaliar a sua vida. Quinto ponto para você anotar aí. O fracasso não é irreversível, tá? Tem gente que bate a cabeça e diz, não, agora eu estou perdido. Não há mais solução para mim. Não há mais perdão para mim. Deus sempre tem um plano B, um plano C, um plano D para você, tão bom quanto o plano A. Amém? Não coloque Deus numa caixinha pequenininha. Ele é um Deus grande e maravilhoso. Então, o fracasso não é irreversível. Eu costumo citar uma frase aqui, que sempre falo, né? Lá em casa. Não importa quanto de leite foi derramado, né? Esse ditado é muito popular, né? O leite derramado, não é verdade? Então não importa quanto de leite você derramou, contanto que você não tenha perdido a vaca, tá? Oh, glória a Deus, a graça de Deus. É como essa vaca, meus irmãos. Perdoe-me se eu estou sendo irreverente, mas um dos nomes de Deus, quando lá no Antigo Testamento fala El Shaddai. El Shaddai. A palavra Shed refere-se ao ubre. Sabe que o bezerrinho, ele precisa de uma teta só da vaca. Mas a vaca tem 4 tetas. Aleluia. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando, né? Eu não tenho intenção nem de ser engraçado, nem de ser irreverente, mas é algo maravilhoso. El Shaddai. Não limite a Deus. Ele tem. Você precisa de uma teta só, mas são 4. Deus é um Deus de abundância. Aleluia. Isaac andou no temor do Senhor e ele plantou numa terra seca e esfomeada. E Deus o abençoou para cada semente 100 grãos. Aleluia. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer, meu irmão, se você fracassou, isso não é o fim. O seu fracasso não é irreversível. Pode ser que o diabo esteja dizendo isso para você, você chegou ao fim, não é? Mas não é o fim. Não ainda. Aleluia. Deus ainda tem um grande caminho glorioso para a sua vida. Amém? Aleluia. Você não precisa desistir porque você fez escolhas erradas. Deus quer que você prossiga. Você está ouvindo isso aqui nesta noite porque Deus quer que você prossiga, que você vá atrás do seu sonho. Que o mesmo Deus que entrou naquela caverna onde estava ali Gideão, amedrontado, fugindo dos midianitas, e Deus chega e diz: o Senhor é contigo, homem corajoso, homem valente. O mesmo Deus está aqui nesta noite.
E Ele quer que você não desista dos seus sonhos, que você prossiga. Item número 6. O fracasso não é um estigma, não é uma marca permanente. Sabe, quem cria gado tem uma marca, e quando o bezerrinho nasce, marca o bezerrinho ali com aquela marca de fogo para que nunca mais se apague. Mas eu quero te dizer que o sangue do Senhor Jesus apaga as marcas de fracasso da sua vida. Amém? Você vai ser marcado por Deus e não pelo diabo. Amém? Então entenda, o fracasso, se é que você pode chamá-lo assim, seja lá o que você fez e que não deu certo na sua vida, não é definitivo. O que existe é uma diferença entre a mente de pessoas como Abraão e a mente de pessoas como Ló. Ló ressurgiu do seu fracasso. Então, logo tendo superado a perda que sofreu, Deus veio para ele e falou: Abraão, você não perdeu nada, toma aqui, eu te dou tudo. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, é tudo teu. E para a tua descendência. Amém? Sabe que podemos entender que o fracasso é uma taxa que Deus nos cobra pelo sucesso. Será que você pode ver isso assim? Então, se você está vivendo uma situação assim, se você estiver com Cristo, você não será destruído. Você não será destruída. Nunca pense assim: eu sou um fracasso. Muito embora você tenha vivido muitas situações fracassadas em sua vida. Quem sabe você cedeu à tentação muitas vezes. E isso acabou atingindo o seu coração, o seu ânimo. Então é hora de você olhar para Jesus. Sabe, Deus escolheu você. Você está aqui nesta noite e você está ouvindo esta mensagem. Esta mensagem não é para aquelas pessoas que não vieram à igreja. Esta mensagem é para você, que errou muitas vezes, que fracassou, mas está aqui para ouvir que tem jeito, sim. Amém? Que Jesus é a solução. Jesus é o caminho da recuperação da sua vida, da sua autoimagem, de sua carreira, do seu ministério. Eu não sei lá o que foi que você perdeu. Eu sei aqui pelo texto o que Abraão provavelmente tenha perdido. Mas nós podemos usar isso como uma metáfora. Então nós temos dois tipos de pessoas aqui: as pessoas que se alinham com Abraão e as pessoas que se alinham com Ló. Com quem que você quer se alinhar nesta noite? Abraão ou Ló? Ló é aquela pessoa que fica por baixo, e Abraão é aquela pessoa que dá a volta por cima. Então diga assim: eu dou a volta por cima. Irmãos, esta é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem de autoajuda. Você tem que escolher à luz da palavra de Deus, se você vai ficar por baixo ou se você vai ficar por cima.
E como que é a pessoa que fica por baixo? Ela vai culpar os outros pelo seu problema. E a pessoa que fica por cima, ela assume a responsabilidade, inclusive pelo que fez de errado. A pessoa que fica por baixo, ela vai repetir os mesmos erros. Veja Ló. A Bíblia diz que Ló foi colocando a tenda dele cada vez mais perto da cidade de Sodoma. Quer dizer, ele foi caminhando para o abismo passo a passo. Foi um processo, uma sequência de escolhas equivocadas. Agora a pessoa que fica por cima, ela aprende com os seus erros. A pessoa que fica por baixo, ela vai pensar assim: eu sou um fracasso, está tudo acabado. E a pessoa que fica por cima, ela vai dizer: alguma coisa deu errado, mas eu vou perseverar. Eu vou tentar de novo. Eu vou continuar. Amém? Então, quem fica por baixo, desiste. Quem fica por cima, persevera. Amém? Como você está nesta noite? Ficando por baixo ou ficando por cima? Um grande vitorioso na história da raça humana foi o primeiro-ministro da Inglaterra no tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, recentemente, alguns anos atrás, escreveram uns livros, O Homem que Derrotou Hitler, Winston Churchill. E dizem que ele já estava velho e foi convidado para fazer um discurso numa universidade da Inglaterra, não sei bem se foi na Inglaterra ou na Escócia, e diz que ele já velho subiu lá para proferir o seu discurso, e o discurso dele resumia-se em 3 palavrinhas em inglês: Never give up, que em português são 2 palavras, né? Nunca desista. Quer dizer, o tão esperado discurso de Winston Churchill foi 3 palavrinhas: Never give up. Nunca desista. Agora, ele não foi, se você estudar a história, você vai ver, ele não foi sempre um vitorioso. Na Primeira Guerra Mundial, ele foi responsabilizado pelo maior desastre militar de quase toda a história da Inglaterra, que foi a campanha do exército britânico na guerra contra a Turquia. Foi uma campanha mal sucedida que custou 500 mil soldados que morreram naquelas batalhas. Aquele homem, quando voltou para a Inglaterra, voltou arrasado e responsabilizado por 500 mil mortes no campo de batalha. E ele se levantou na Segunda Guerra Mundial para derrotar o maior inimigo da raça humana, que foi Adolf Hitler. Então, fechando esse parêntese da história, não desista, né? Prossiga. Você tem um grande Deus. Se o Senhor está conosco, nós podemos vencer o medo, nós podemos vencer o
fracasso. Não se sinta menos do que o que Deus sabe sobre você. E agora eu queria encerrar, meus irmãos, lá no Novo Testamento. Vamos comigo lá para o Evangelho segundo São Lucas, a parábola do filho pródigo. Meus irmãos, esse jovem que a Bíblia diz que ele requereu a parte de sua herança e gastou tudo com a bebida, com as prostitutas, com o pecado. Ele gastou tudo. E ele chegou no fundo do poço. Ele estava cuidando de porcos e ambicionando comer o alimento que os porcos estavam comendo. E quando finalmente este homem chega ao fundo do poço, ele parou de responsabilizar as outras pessoas pelo seu fracasso. Capítulo 15 de Lucas, versículo 17. E a Bíblia diz então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, veja o olhar da graça, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Prezados irmãos e amigos, o ponto de transição entre alguém que está por debaixo e alguém que agora está por cima chama-se arrependimento. Eu quero lhe dizer, se alguma coisa deu errado na sua vida, pare de responsabilizar outras pessoas. Se você nesta noite se sente um fracasso, eu quero lhe dizer que você é a única pessoa no mundo que pode fazer esta afirmação. Ninguém que está de fora pode ousar fazer esta afirmação. Se você acreditar que você é um fracasso, então você o será. Mas se você quer dar a volta por cima, como esse filho pródigo deu, e a sua recuperação começou aqui, quando ele percebeu que ele estava errado. E ele assumiu a responsabilidade pelo seu erro. Então, meus irmãos, no fundo, essa é uma questão de caráter. Nós estamos vivendo uma crise de integridade no nosso país. E os ladrões, os corruptos que assolaram o Brasil como um bando de gafanhotos, quando esses homens são questionados pela mídia, sem nenhuma exceção, que eu saiba até o momento, não houve nenhuma confissão espontânea de pecado. Eu não ouvi nenhuma. Todos se declararam inocentes. De maneira que o fracasso da nossa nação, se podemos usar essa expressão, que nem na última Veja, tem uma frase de Delfim Neto, dizendo que
a julgar pelos últimos 30 anos da história do Brasil, podemos concluir que Deus se esqueceu de nós. Isso não é uma frase minha, é uma frase do economista, do Delfim Neto. Agora, onde estão os filhos pródigos? Que sejam homens o suficiente, ou mulheres o suficiente, para dizer, eu estava errado. E procurar começar um novo relacionamento com Deus e com o seu semelhante. Queria convidar os músicos para subirem aqui. E eu quero lhes fazer uma pergunta nessa hora. À luz da exposição que vimos, saindo lá de Gênesis com Abraão, um notório vencedor, passando por Ló, um notório fracassado, e finalmente chegando no filho pródigo, um fracassado que virou o jogo da sua vida através do arrependimento, da honestidade. À luz dessa mensagem, eu te pergunto, onde está a sua vida? Que proveito você leva agora daquilo que você acabou de ouvir? E eu queria orar neste momento com aqueles que se consideram nesse ponto de transição e que querem uma oração neste momento. Eu quero orar com essas pessoas. Amém? Onde estão os filhos pródigos aqui nesta noite? Eu peço que levante a mão. Se há alguma coisa na sua vida, você não precisa dizer onde e o que foi, mas que requer uma mudança de sua atitude. Eu quero que você levante a mão, porque eu vou orar por você. Podem ficar de pé, você que está com a mão levantada. Os que não estão, fiquem assentados em oração. Só que se você decidir ficar sentado e tiver coisas na sua vida precisando resolver com Deus, eu quero que você saiba que o nosso país está como está por causa disso. As pessoas que não têm coragem de enfrentar os seus próprios erros e que estão sempre responsabilizando o próximo. O próximo pode ser o pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos, o governo, o pastor, a Receita Federal, não sei. Você sabe, e Deus sabe também. E se você faz a sua confissão agora para Deus, eu quero que você saiba que Ele jamais vai olhar com você com aquele rosto de ira, de discriminação. Ele vai olhar para você exatamente como o pai do filho pródigo olhou para aquele seu filho, que voltava pelo caminho do arrependimento, quebrado, moído, arrependido. E ele volta disposto a ser tratado como um empregado e foi recebido como um filho. Aleluia. Vamos orar. Curve a sua cabeça em oração neste momento.
e do Pai, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que viemos humildemente à Tua presença, Senhor, Te pedindo perdão, reconhecendo que o inimigo tem tentado destruir a nossa identidade cristã, nos arrastando pelos caminhos do fracasso. Mas neste momento nós decidimos o destino da nossa vida e nós entendemos que o nosso negócio é contigo, ó Deus eterno. E aí renegamos agora toda ação do maligno contra as nossas vidas. E abraçamos neste momento a oportunidade que o Senhor nos dá pela palavra e pelo Teu Espírito Santo. Senhor, toca a vida destes Teus filhos nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, renova a vida dos Teus filhos. Senhor, toma a vida deste homem em Tuas mãos. Renova o coração do Sérgio agora. Eu repreendo toda ação do maligno contra a sua alma. Nesta noite ele veio ao lugar certo. Há um portão aqui, e ele é um portão dos céus. E existem anjos do Altíssimo neste portão. E o Senhor Jesus estende a mão para você, Sérgio. E aquilo que Ele tem para te dar é muito maior do que aquilo que o diabo roubou da sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Em Cristo teus pecados são perdoados e a tua vida é renovada. Aleluia. Que o Senhor esteja contigo e o poder do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida agora. E você seja transformado em um novo homem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero os irmãos aqui continuem orando pelo Sérgio. Irmão Dado, por favor. Adir, quero que vocês orem com o Sérgio. Aleluia. Glória a Deus. Continue orando, não acabou ainda. Você que está de pé, pode ser que você tenha chegado onde você chegou, passo a passo. Mas há um momento agora em que você tem que tomar uma resolução na sua vida. E que você volta. Arrependa-te de onde caíste e volta para o Senhor. Volta para as primeiras obras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus disse para Abraão, ele que vinha de um fracasso terrível, e Deus lhe falou sobre a sua posteridade. O Senhor quer alimentar os seus sonhos. O Senhor quer lhe dar sonhos espirituais, a visão de coisas gloriosas que Ele quer fazer através da sua vida. Se você foi golpeado pela dor, pelo fracasso, não acabou ainda. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, através da sua vida. Deus quer te usar. Diga para o Senhor: Senhor, usa-me, perdoa-me, renova a minha vida, renova a minha esperança.
disse o profeta Isaías: quando clamares a mim, eu direi: eis-me aqui. O Senhor vem para a tua vida, e Ele vem para te livrar, Ele vem para te renovar. No nome do Senhor Jesus, abraça agora a tua oportunidade, e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém. Majestoso Rei, esplêndido Senhor, Vamos ficar em pé toda a igreja. queremos te adorar, queremos te adorar. Tu és a minha luz, que vence a escuridão, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Meu Deus, grande é, cantei o Deus, cantam Deus, meu Deus, grande é. Aleluias. Eterno é o meu Senhor, Aleluia. e grande é o seu poder, princípio, meio e fim, princípio, meio e fim. O Espírito e o Pai e o Filho são um só, Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Meu Deus, grande é, cantem o meu Deus, grande é, todos cantam Deus, meu Deus, grande é. Meu Deus, grande é, cantem o meu Deus, grande é, todos cantam Deus, meu Deus, grande é. Ele é digno de louvor, de toda a glória. Aleluia. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Digno. Digno de louvor. Meu coração dirá: grande é. Aleluia. Nome sobre todo nome, digno de louvor, digno de louvor. É Ele que salva. Meu coração dirá: grande, grande é. Grande é o Senhor, meu Deus, meu Deus. Quero ouvir você. Nosso Deus é grande. Podemos ser responsáveis porque Ele é grande em perdoar e restaurar. Aleluia. Grande, grande é. Aleluias.
por cabeça e não por cauda. Grande é nome sobre todo nome. Aleluia. Nome sobre todo nome. Tu és digno, digno de louvor. Meu coração dirá, grande é, maior, digno, nome sobre todo nome, digno de louvor. Meu coração dirá, grande é. Aleluia, aplauda Jesus. Você saia hoje desse lugar crendo num Deus grande, é maior do que toda mediocridade, de que toda falência do ser humano, e a sua e a nossa. Ele é grande, confia nele. Quando confessar, quando se ajoelhar, quando reconhecer seus erros, reconheça que Ele é grande. Amém? Ele é grande. Esse é o Evangelho. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais esse tempo que ficamos aqui na Tua presença, ganhando conhecimento, experiência, ganhando vida, para que essa vida se multiplique. Obrigado, Senhor, por este culto, por esta noite na Tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti e te dê a paz, te dê shalom, graça abundante, misericórdia, prosperidade, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Não se esqueçam, reunião de célula durante a semana, oração aqui terça-feira. Não se esqueça das nossas atividades quinta-feira. Todos sempre são bem-vindos. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.